E aqui eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os cuidados de enfermagem. O que é que o enfermeiro ele deve realizar em termos de cuidado em cada situação que é necessário para o preparo desse meu cliente. Então, aqui, como os cuidados de enfermagem, eu estou falando um pouquinho para vocês sobre a educação pré-operatória, que é uma orientação para que ele fique, né, sabendo o que é que vai acontecer com ele, e importante, ser iniciado o mais precoce possível, para que ele fique seguro em relação à situação psicológica, espiritual, físico desse meu cliente. Em relação a como é que vai ser o procedimento, como eu expliquei. E muitas vezes nós podemos encontrar alguns diagnósticos de enfermagem aqui, como conhecimento deficiente sobre a situação da cirurgia ou da doença dele, risco de síndrome do estresse por mudança. Ele estava na casa dele, agora ele está dormindo no hospital, no outro dia ele vai entrar numa cirurgia, talvez ele não vá se movimentar da mesma forma, ele vai sentir um pouco de dor, de desconforto pela posição, ansiedade pelo próprio procedimento cirúrgico e medo. Então aqui nós podemos, quando estivermos fazendo essa orientação, esse histórico do nosso paciente, detectar algum desses possíveis diagnósticos de enfermagem. E para cada um deles nós vamos intervir. Em relação aos cuidados de enfermagem, nós também, nessa visita pré-operatória, nós podemos estar educando o nosso paciente em relação aos exercícios respiratórios. Ele vai ali ter uma anestesia, e com os efeitos das drogas, a expansão pulmonar ela é diferenciada, a oxigenação também. Então nós podemos ensinar o paciente a fazer uma respiração profunda, a tossir, para que haja um melhor funcionamento ali dos pulmões. E alguns diagnósticos nós podemos encontrar como padrão respiratório ineficaz, e muitas vezes é solicitado o paciente a fazer espirometria, né, utilizar equipamentos para melhorar essa respiração de forma profunda, para que trabalhe as vias aéreas, né, e que ele tenha uma melhor recuperação. Um outro cuidado que nós também realizamos é em relação aos exercícios motores. Existem pacientes que em tempos de cirurgias, né, demoradas, ou porque ele já tem uma circulação prejudicada, ele possa vir a ter trombose venosa profunda, né, que é a TVP. Então é muito orientado que ele tenha uma deambulação precoce logo que ele já sair, né, do ambiente cirúrgico e for para a sala de recuperação, e eles começam a trabalhar com essa movimentação das pernas, com caminhadas leves. Então a gente já pode orientar para ele saber que quanto antes ele puder se locomover dentro dos sinais vitais dele estáveis e dentro da liberação lá da sala de recuperação, ele possa estar fazendo sem medo, porque se a gente não orienta, o paciente muitas vezes ele tem medo e ele não faz por esse receio. E aqui nós podemos encontrar alguns diagnósticos de enfermagem, como deambulação prejudicada, mobilidade física prejudicada e risco de intolerância à atividade, que nós podemos estar detectando conforme nós estivermos fazendo a avaliação desse nosso cliente. Uma outra situação que nós podemos falar é sobre a dor. A dor, ela muitas vezes ela vai acontecer pelo próprio procedimento cirúrgico e pela própria situação de cicatrização. Então eu tenho que orientar esse paciente se ele gosta de meditar, se ele escuta uma música, musicoterapia como uma forma de relaxamento, uma distração mesmo, até com tecnologias hoje de jogos de celular dentro do que for liberado pelo hospital, relaxamento, para que assim ele se sinta, ele tenha menos dor. Lógico que ele vai estar ali com a prescrição muitas vezes medicamentosa para isso, principalmente nessas primeiras 24 horas, mas outras medidas eu posso ensinar para melhorar esse padrão. Muitas vezes nós utilizamos no hospital uma escala de avaliação de dor, mesmo com rostinhos, onde mostra um rosto mais feliz, um mais triste e enrugado, mostrando as expressões, as fáscias
de dor. E com isso eu posso ter alguns diagnósticos de enfermagem como padrão de sono prejudicado. O paciente que está com dor, ele não consegue ter a dormida dele da mesma forma. Um outro cuidado que nós devemos ter de enfermagem é o jejum. E assim, isso é um cuidado que nós devemos frisar. E até mesmo o enfermeiro lá da clínica médico-cirúrgica tá mesmo sinalizando, vigiando aquele paciente, porque muitas vezes, pelo desconhecimento, eles ingerem, porque dizem que estão com fome, estão morrendo de fome, vocês vão ver, e acaba uma cirurgia que está marcada, que é muito difícil de acontecer, ser cancelada. E muitas vezes a gente não vai ter um encaixe tão cedo para aquele nosso cliente. Então a gente tem que frisar para ele que se ele sair do jejum, ele pode ter a cirurgia dele cancelada por questões de risco mesmo para ele. Então aqui, de acordo com o nosso último manual, ele fala que os alimentos sólidos, o jejum ideal é de 8 horas e os líquidos que não tem resíduo, 3 horas sem ingerir, né? Tá com um jejum de 3 horas, mas lógico que isso vai depender também dos protocolos, né, do hospital, se ele tem alguma rotina no hospital, ou até mesmo da equipe médica, que tem médico que pede um jejum de mais tempo, mas eu tô passando para vocês o que é preconizado na literatura. E para que esse jejum? Para evitar exatamente a broncoaspiração, dependendo, né, ele vai estar ali com anestesia, ele não vai ter o controle, né, das vias dele, e ele pode broncoaspirar e ter uma pneumonia aspirativa e ter outras situações de complicação. Então, por isso que o jejum é muito importante. Nessa situação do jejum, eu tenho alguns diagnósticos como risco de glicemia instável, dependendo do padrão que era esse meu paciente. Então, por isso que a SAEP ela é individual, porque você vai analisar a situação do seu paciente, se é um paciente que já tem hipoglicemia, se é um paciente que utiliza medicação para diabetes, e o risco de aspiração, que foi um dos que eu falei, porque é um das maiores prevenções que nós procuramos quando estamos com paciente de jejum. Uma outra situação de cuidados de enfermagem que nós devemos ter é em relação à lavagem intestinal, que nós aqui chamamos de clister, principalmente nas cirurgias abdominais, cirurgias pélvicas, para que haja uma melhor visualização, né, da região, e nós podemos encontrar aqui alguns diagnósticos como risco de constipação, risco de motilidade gastrointestinal disfuncional, que há necessidade de realizar também esse clister. Um outro cuidado que também nós devemos, isso tudo nós estamos conversando com o nosso cliente lá na visita pré-operatória. Lembra daquele checklist que eu fui falando com vocês? À medida que eu vou fazendo aquele checklist, eu vou conversando com ele sobre alguns cuidados. E aí eu vou falar para ele que ele tem que fazer o preparo da pele dele antes de ir para o centro cirúrgico. E como é que vai ser esse preparo? Vai ser com um banho com antisséptico. O recomendado é que esse banho com antisséptico seja realizado 2 horas antes da cirurgia. A gente utiliza a clorexidina degermante, é um que é mais utilizado. Muitas vezes a gente leva um copinho mesmo para o cliente e diz que é para ele tomar banho com aquele sabonete, e aí que é exatamente o clorexidina degermante. Isso é o preconizado para as cirurgias que vão ter órteses, cirurgias de grande porte. As cirurgias de pequeno porte, a literatura recomenda apenas o sabão neutro, mas é como eu disse, depende muito do hospital. Tem hospital aqui né, no nosso estado, que utiliza para todos os tipos de cirurgia clorexidina degermante 2 horas antes do ato cirúrgico, para evitar exatamente na incisão cirúrgica alguma proliferação bacteriana, né, da própria flora. Então, por isso que nós temos como um dos possíveis diagnósticos de enfermagem a proteção ineficaz, né, dessa nossa pele, o risco de infecção, quando ela não é realizada de forma adequada, tá? Uma outra situação que nós, como enfermeiros, devemos fazer nessa educação pré-operatória é em relação ao banho,
porque nós orientamos o banho, mas temos que dizer que se a cirurgia for de pescoço, né, tem que orientar que ele lave os cabelos antes, porque é uma região que fica próxima e pode estar contaminando. Mas o importante é orientar esse cliente que o cabelo deve estar seco na hora que ele vai para a cirurgia. Então ele tem que realizar esse banho antes e secar bastante os cabelos. Com essas 2 horas antes de ir para a sala de cirurgia é o suficiente para que o cabelo seque ou use secador, mas que o ideal é que ele lave os cabelos. Importante orientar, porque muitas vezes toma um banho, eu dou lá aquela solução, né, degermante, mas aí depois ele passa um hidratante, ele passa loções, e isso não é o ideal para o meu paciente, porque ele vai estar acabando contaminando. E aí, turma, um outro cuidado que nós não podemos deixar de fazer é o consentimento informado. Então, todo paciente que ele vai ali para uma cirurgia, ele tem que ter um consentimento, um documento, né, que ele vai assinar. E nesse documento vai ter que ser escrito as informações sobre essa cirurgia, o que é que ele vai fazer, quais são os riscos, quais são os benefícios, para que ali esteja documentado os riscos e que ele assine dizendo que concorda em participar, em realizar essa cirurgia. Então, assim, um dos cuidados de enfermagem é a gente orientar que vai ter essa necessidade desse documento e assinar, né, com o paciente depois de fazer todas essas explicações. Após todas essas explicações, após ele tomar todos os cuidados que foram orientados, esse paciente ele vai ser encaminhado ao centro cirúrgico, certo? E aí, o encaminhar ao centro cirúrgico, nós podemos estar encaminhando ele através de maca ou através da cadeira, certo? Mas o importante é ressaltar que ele tem que estar sem os objetos pessoais dele, que ele vai ter que, né, ter tomado banho com um antisséptico orientado, que ele vai ter que tirar as próteses dentárias, que ele deve estar sem esmaltes para que a gente possa colocar o oxímetro e verificar melhor como é que está a saturação. O ideal é que ele vá só com aquela camisola, com aquela bata, sem roupas por baixo, e nós temos que orientar, porque muitas vezes o paciente está lá de calcinha de sutiã, porque não foi orientado, né? E vai de touca no cabelo, propé e a camisola, feito todas as higienes recomendadas, orais e no corpo, no cabelo se tiver, né, uma cirurgia de cabeça-pescoço. E importante não esquecer de levar o prontuário junto, e no prontuário ter também todos os exames. Às vezes ele fez exame de imagem antes e eu preciso ter isso tudo em mãos no centro cirúrgico por uma necessidade da equipe que lá estiver trabalhando. Fora esses cuidados, é importante salientar sobre a tricotomia, certo? Dependendo da região, se for uma região que tenha pelos, é recomendado ela ser realizada no máximo 2 horas antes do procedimento. Essa é a recomendação que tem em relação à tricotomia. E aí tem o aparelho, né, próprio para se realizar, para evitar que a pele fique lacerada, que seja uma porta de entrada de infecção, tá? Um outro cuidado que nós devemos fazer é a realização de pesar o paciente, de verificar o IMC, ver como é a situação nutricional desse paciente, orientar sobre o esvaziamento vesical antes de ele ir lá para o centro cirúrgico, porque pela demora da cirurgia, para evitar, né, que ele venha a ter um bexigoma, aquela bexiga cheia de urina e necessidade de passar uma sonda vesical, no caso. Então, essa é uma orientação também que deve ser realizada. Aqui vocês encontram alguns diagnósticos de enfermagem que pode ter em relação a isso, que é o risco de desequilíbrio do volume de líquidos e a eliminação urinária prejudicada. Tem pacientes que precisam passar uma sonda vesical de demora para a realização da cirurgia. Então, tudo vai depender do tipo de cirurgia.
Um outro cuidado que nós devemos ter é, acima de tudo, ter essa assistência humanizada, né? Tá orientando o paciente e a família, né? Falar sobre as medicações que possam ser suspensas, e isso junto com a equipe médica é orientado em relação principalmente medicações anticoagulantes, antiagregantes, hipoglicemiantes e diuréticos, para não interferir no processo mesmo cirúrgico. A cirurgia, se ela for uma cirurgia que foi agendada, e esse meu paciente for tabagista ou etilista, o ideal é que a gente faça com que ele consiga abandonar antes da própria intervenção cirúrgica, com muitas semanas de antecedência, para evitar, assim, complicações do ato cirúrgico, né? Garantir, né, que os exames foram com o paciente junto, né, para o centro cirúrgico, avaliar os sinais vitais, né, e a situação hemodinâmica desse meu cliente para que ele não tenha nenhuma complicação lá no centro cirúrgico. Um dos diagnósticos de enfermagem que nós podemos encontrar aqui é risco de sangramento, principalmente se ele estiver continuando utilizando essas medicações e ir por um processo cirúrgico que vai ser um processo invasivo e ele pode vir a ter esse risco de sangramento. Os cuidados que eu falei anteriormente são todos cuidados de enfermagem com orientações que eu faço ali na minha visita pré-operatória. E agora eu estou querendo falar com vocês um pouquinho sobre o período transoperatório, aquele período que ele está entrando no centro cirúrgico. Um dos cuidados de enfermagem que nós realizamos no pré, que foi o que eu falei até agora, é fazer tudo com que ele fique adequado para ele ir para o centro cirúrgico. E esse período do cuidado de enfermagem transoperatório seria o quê? Seria quando ele entra na unidade de centro cirúrgico até a saída dele da sala operatória. Então, ele estava ali na clínica médica, na clínica cirúrgica, fez todos esses cuidados de orientação que o enfermeiro realizou e foi encaminhado para o centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico ele vai ser recebido pelo enfermeiro, onde esse enfermeiro, com um dos cuidados desse transoperatório, vai checar se tudo que foi orientado lá no pré-operatório, naquela visita pré-operatória, realmente aconteceu e realmente está ok para que a cirurgia possa acontecer. E aí é esse momento que ele é recebido no centro cirúrgico, para ir depois para a sala de operação, que é a sala operatória, e realizar a cirurgia em si, ok? Então, um dos cuidados do enfermeiro aí, nesse transoperatório, é exatamente checar se toda aquela situação foi realizada. Então, aqui eu também trago um impresso de um hospital para que vocês possam estar verificando um pouquinho sobre como é esse checklist que a gente pode estar realizando, certo? Então aqui ele tá pequenininho, mas aqui eu tenho uma prescrição de enfermagem no transoperatório, que é o que eu tô falando com vocês, que é o período que é o período que ele entrou no centro cirúrgico até ele acabar a cirurgia e sair da sala de operação. Então vocês vão ver aqui que existem várias situações que se está perguntando sobre esse meu cliente, para que exatamente o enfermeiro ele possa estar realizando esses cuidados. Esses aqui abaixo são todos os cuidados que estão neste documento, mas por não ser legível eu escrevi para que vocês possam visualizar um pouco melhor e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses. Então aqui, qual é a intenção? Receber esse meu cliente no centro cirúrgico. Outra, identificar esse cliente mantendo esse diálogo, verificar se ele está com o vestuário adequado, né, que no caso é só com a bata, conferir se ele retirou mesmo as próteses dentárias, conferir se ele fez o jejum que foi orientado, né, anteriormente, conferir em relação à administração de medicação pré-anestésica, muitas vezes é colocada, algum médico exige a utilização de medicação antes mesmo dele ir para o centro cirúrgico. E aí tem que verificar se ele tomou essa medicação. Fazer um encaminhamento dele para a sala de operação. Então o enfermeiro ele recebe ali no centro cirúrgico e ele leva para a sala de operação. Auxiliar o cliente a passar para a mesa operatória,
né? Que ele tá vindo numa maca, entrou no centro cirúrgico dentro da maca, mas ele vai ter que ir para a mesa operatória, então tem que fazer essa passagem desse. Acomodar o cliente para anestesia, para poder fazer, né, a utilização da anestesia, dependendo do tipo da anestesia, ele precisa estar sentado, com a coluna inclinada, que vocês vão aprender nas aulas sobre os tipos de anestesia, ou o próprio acesso mesmo, né? Auxiliar o cliente durante a indução anestésica, às vezes precisa, né, desse auxílio. Realizar a tricotomia, se não foi realizada, né, que ela pode ser realizada no máximo 2 horas. Então, se não foi realizado no pré-operatório, lá na clínica cirúrgica, na operatória, ser realizado lá no centro cirúrgico, né? Na própria sala operatória, que aí eu coloco realizar a tricotomia. Auxiliar o cliente no posicionamento cirúrgico, que aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cada posição cirúrgica, vai depender do tipo de cirurgia. Colocar a placa neutra. Manter vigilância quanto ao controle e segurança sempre durante todo o ato cirúrgico, realizar os registros de enfermagem, transferir ele para a maca e encaminhar ele para o setor o setor pré-determinado. Isso aí são os cuidados de enfermagem no período transoperatório, quando ele entrou ali no centro cirúrgico e na sala de operação. Depois que ele sai da sala de operação, ele vai ser encaminhado para o lugar pré-determinado. Por que o lugar pré-determinado? Cirurgias de grande porte, neurológica, cardíacas, muitas vezes já é protocolo ir direto para a UTI. E outros tipos de cirurgia para a sala de recuperação, outras direto até para alta, né? Mas é isso que é encaminhar o cliente para o setor pré-determinado, conforme o plano da sistematização da assistência dele. Ele vai para a UTI, ele vai para a sala de recuperação. Então, isso é um cuidado do enfermeiro, desde quando ele entra ali no centro cirúrgico até a hora que ele vai sair ali da sala de operação para ser transferido para a unidade em que ele foi sistematizado para isso. Então, aqui eu trouxe também para vocês um outro checklist no hospital. Eu sei que vocês já viram, né, em relação à cirurgia segura, que é exatamente mostrando esses cuidados que o enfermeiro tem que fazer. E aí, quando eu falo que são um enfermeiro, porque se vocês notarem, todos esses documentos têm escrito enfermeiro, Corém, embaixo. Então, é de responsabilidade, por exemplo, do enfermeiro estar realizando essas checagens. Que isso faz parte do cuidado no período perioperatório aí, que o paciente está voltando à situação, que ele entrou no centro cirúrgico e antes dele sair lá da cirurgia, da sala de operação. Então, ela é dividida em 3 fases. Eu tenho a checagem pré-indução, e aqui indução é a anestesia. Então, a checagem é pré-indução, mas ainda na admissão do centro cirúrgico. Eu estou dizendo aqui que ele ainda não entrou na sala de operação. Ele ainda está, muitas vezes, no corredor do centro cirúrgico, que quando, eu não sei se vocês já passaram por cirurgia, ou lembro, ou até nas aulas, quando o cliente ele entra através de uma porta que é uma janela bem grande, porque ela tem, né, a separação embaixo, a maca passa, ele está ali no corredor cirúrgico. E ali no corredor cirúrgico é feita essa checagem pré-indução, que é da admissão no centro cirúrgico, quando ele entra no centro cirúrgico. E aí vai fazer exatamente aquela checagem de todas as orientações que foram realizadas anteriormente. Por exemplo, se o paciente confirmou se tem identificação correta com o uso da pulseira, tem que verificar se ele está ali com a pulseirinha, se ele confirmou se ele realizou o jejum dele, se ele confirma qual é o nome da cirurgia que vai ser realizada. Então, eu estou perguntando aí para o meu paciente. Por quê? Porque isso vocês aprenderam em outras aulas, que é como se fosse o último passo para se detectar algum erro, né, dentro do processo de cirurgia segura, é o próprio cliente estar falando coisas diferentes do que era planejado. Então, verificar com ele, perguntar a ele se ele tirou os adornos, se ele realizou o esvaziamento da bexiga, se ele tem algumas comorbidades, né? Se ele tem esse termo de consentimento assinado, presença de acompanhante, avaliação pré-anestésica documentada, se foi realizada, se é uma cirurgia que precisa marcar o lado do sítio cirúrgico, se foi realizado,
se tem os exames, se ele tem alergia, se os materiais do centro cirúrgico estão ok, se foi checado, né? Que a gente vai verificar como enfermeiro. Isso aí já não é perguntando ao paciente, isso aqui é uma coisa que o enfermeiro tem que realizar. Se foi separado todo o material necessário, se ele faz uso de um anticoagulante, qual é o que ele faz, se ele tem risco de perda sanguínea, se foi confirmada alguma reserva, né? Para esse paciente de bolsa, de outro material, e se tem a reserva dele de UTI e assinado pelo enfermeiro que recebeu esse meu cliente ali no centro cirúrgico. Depois, um outro documento que nós temos é a checagem pré-indução. Isso aqui já é na sala de operação. Ele chegou ali no corredor cirúrgico e foi para a sala de operação. Lá na sala de operação, vocês viram que tem a realização do time out, que é a realização ali naquele exato momento. Então tem que ser ali com as pessoas que estão ali dentro da sala de operação. Não vale eu realizar antes e pode porventura ter mudado de cirurgião, alguma coisa ter sido modificado. Então ali é para ser realizado ali no momento da sala de operação, naquele exato momento. Então eu anoto o nome dos cirurgiões, do anestesista, do enfermeiro responsável, do instrumentador, do circulante, dos residentes, e eu anoto aqui o nome de todos que estão ali naquele processo da sala de operação responsável. E faço também o gerenciamento de riscos. Vejo se ele tem risco de vias aéreas difícil, se está disponível essa intubação para uma via aérea difícil, se foi administrado esse antibiótico profilático, se foi administrado, com quanto tempo antes foi administrado, porque também é preconizado, né, a utilização da antibiótico terapia de forma profilática, se teve problema com esterilização em algum equipamento, uso de colchão térmico ou manta térmica. Então aqui o checklist ele facilita para que o enfermeiro não deixe passar nenhuma situação dessa que é de extrema importância para aquele ato cirúrgico. Isso está acontecendo dentro desse período do centro cirúrgico, quando ele foi recebido no centro cirúrgico até ele sair da sala de operação, que são os cuidados que o enfermeiro tem que fazer. Um dos cuidados é realizar esse checklist para garantir que a cirurgia está acontecendo de forma adequada. E antes dele sair da sala de cirurgia, o enfermeiro também tem que checar com toda a equipe se o nome da cirurgia mesmo que foi realizada, e aqui eu escrevo o nome, se teve essa contagem de compressa, dos instrumentais, né? Porque depois que termina a cirurgia, vocês vão ver quando a gente estiver dentro da sala de operação, que o instrumentador, ele vem lá da central de material, como se fossem as caixinhas, com a identificação em cima de todos os instrumentos que tem a quantidade. E ele guarda aquele papelzinho. Depois da cirurgia, ele vai checar se está tudo dentro daquele... Tudo que tinha no papelzinho consta lá para saber se não foi esquecido mesmo nenhum material no cliente, certo? Isso é uma medida de segurança. Se tem peças cirúrgicas, se elas foram identificadas, acondicionadas, se o acesso dele, né, ainda está pérvido, está avaliado, está sem sinais flogísticos, se ele está realmente ainda com a pulseira de identificação, porque daí ele vai para um outro setor, se houve alguma lesão na pele relacionada ao bisturi elétrico, né, e aí tem que anotar, e se tem algum evento adverso que aconteceu que há necessidade de ser documentado. Então, esse checklist, ele faz parte da sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, porque faz parte do cuidado que o enfermeiro vai ter que ter dentro desse período do ato cirúrgico em si. Então, esse é mais alguns cuidados nesse período transoperatório. Aqui nos slides eu estou identificando de forma mais geral, mas é tudo que está composto nesse checklist que vocês vão verificar, que é exatamente a identificação dele, se ele teve essa autorização dessa cirurgia, como é que está o estado dele, se ele está com os exames, se o ambiente do centro cirúrgico, né, está calmo, está tranquilo para ele, se ele tirou os adornos, se ele está sem esmalte, se ele está seguro do que é que vai acontecer com ele, se ele, né, se foi explicado tudo antes para ele, se ele está monitorado,
se foi feita a transferência de forma correta desse meu cliente da maca para a mesa cirúrgica, se o posicionamento dele está adequado para o tipo de cirurgia. Então, isso são algumas situações que no período transoperatório vai ser realizado aí pelo enfermeiro. E como possíveis diagnóstico, nós podemos encontrar integridade da pele prejudicada, integridade tissular prejudicada, risco de lesão por posicionamento perioperatório, risco de disfunção neurovascular periférica e risco de queda, como por exemplo nessa passagem, se não for de forma adequada da maca para a cama operatória. Em relação ao período transoperatório, ainda de responsabilidade do enfermeiro, auxiliar nessa paramentação da equipe cirúrgica para evitar contaminação, registrar, né, todos os materiais que foram utilizados, auxiliar a equipe cirúrgica no que for necessário. Às vezes está planejado alguma coisa e a equipe pede outra, ou verifica na própria mesa de cirurgia alguma complicação que precisa de outras situações de equipamentos, e o enfermeiro ele está ali responsável pelaquela sala, pelaquela cirurgia, e ele vai auxiliando conforme for tendo as necessidades além do que já estava planejado, sendo tudo sempre identificado, registrado, as peças como tinha ali no instrumento, e importante registrar sempre a hora da entrada e de saída dele da sala de operação. Então esses são alguns dos cuidados. Vale salientar, e aí eu coloco aqui mesmo para chamar a atenção, que os cuidados muitas vezes aí no transoperatório, ele não está restrito só aos cuidados em si, com a prestação de cuidados diretos, né, ao meu cliente, mas ali na sala operatória, para que aquele meu cliente entre, todos os materiais foram conferidos, toda a sala foi conferida, tudo está inspecionado para que aconteça de forma adequada. E como vocês viram em aulas anteriores, ali o enfermeiro ele vai muitas vezes estar supervisionando quem está ali naquela sala da equipe de enfermagem, que é o circulante e o instrumentador. Então o enfermeiro ele vai estar checando as situações com o circulante, com o instrumentador, para saber se ali aquela sala operatória ela está ocorrendo de forma adequada. Até porque vale salientar que nós temos aqui realidade tem hospitais aqui né, no nosso estado que tem 8 salas de operação, e ali naquele plantão eu tenho 2 enfermeiros responsáveis pelo aquele centro cirúrgico. Se eu for fazer uma divisão e estiver acontecendo as 8 cirurgias ao mesmo tempo, é como se eu tivesse um enfermeiro para 4 salas de operação. Então o enfermeiro ele vai estar auxiliando essas salas através da equipe dele de enfermagem, que no caso nós temos o circulante e o instrumentador para estar solicitando essas necessidades da cirurgia em si.